Olá, espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que trago para ti hoje é amizade eterna. Este tema eu vou falar de uma história da Bíblia que vou situar na altura do rei Saul, em que foi o primeiro rei de Israel, não é? E que esse rei Saul tinha filhos e o primogénito dele chamava-se Jónatas. E Jónatas era considerado um grande guerreiro e o braço direito do rei Saul. E quando Deus escolhe Saul, o coração de Saul era um coração devoto a Deus e seguia tudo o que Deus lhe pedia e não fazia nada sem consultar a Deus para saber quais eram os próximos passos, quais não eram os próximos passos. Consultava sempre a Deus para saber o que fazer. E Jónatas seguia os passos do pai. Só que, a certa altura, o rei Saul começa a deixar subir-lhe à cabeça o poder e as vitórias e começa a pensar que as vitórias e todo aquele êxito são dele e não são de Deus, porque as pessoas aclamam-no e ele deixa que isso comece a tirá-lo do caminho de Deus. E a certa altura Deus mete-o à prova e antes de começar uma batalha muito importante, o profeta Samuel vai ter com o rei Saul e diz-lhe que ele tem que ir para um sítio que não tinha nada a ver com o sítio da batalha e tinha que levar os seus soldados e esperar 7 dias. E Saul assim o fez. Só que ao final de 4 dias muitos soldados já se questionavam o que é que estava ali a fazer. Provavelmente as cidades já tinham sido invadidas e estavam a perder tempo e foram pressionando o rei a tomar uma medida. E o tempo passou, passaram-se mais dias e houve soldados que fugiram do acampamento e não esperaram aqueles 7 dias e fugiram. E Saul continua a ficar pressionado e não sabe o que é que há de fazer. E a certa altura Saul começa a ouvir a voz das pessoas e não a voz de Deus. E o que é que ele faz com medo e com receio, que é o que acontece muitas vezes connosco, com medo, com receio, quando as pessoas nos começam a pressionar, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e vamos pela voz das pessoas que nos estão a pressionar. E o que aconteceu com Saul foi isso. Foi ele com medo que o que é que as pessoas iam pensar, o que é que os soldados iam fazer, que iam embora, e quando há mais um motim para mais soldados irem embora, Saul dá um passo que foi o início do fim do reinado dele, que foi dizer que ia fazer os sacrifícios antes de esperar pelo profeta Samuel, ia ele fazer os sacrifícios a Deus, ia subir a montanha e fazer os sacrifícios. E não esperou os 7 dias que Deus tinha ordenado. Então, nessa altura, quando Saul está a descer do monte onde tinha feito os sacrifícios para Deus, o profeta Samuel chega e questiona o que é que ele teve a fazer. E ele diz que como Samuel não tinha chegado a tempo de fazer com que mais soldados fossem embora, ele fez de boa vontade as ofertas, mas não tinha sido isso que Deus tinha pedido. Deus tinha pedido para ele esperar os 7 dias e que o profeta Samuel fizesse os sacrifícios, que ele sim era uma pessoa que tinha o poder para fazer isso e não o rei Saul. E aí há uma quebra que Samuel explica a Saul que ele tinha sido posto à prova e que realmente ele vai ganhar aquela batalha, mas que Deus deixa de estar com ele. E é o que acontece dali para a frente. Saul continua a ganhar muitas batalhas, mas Deus deixa de estar com ele. E Deus escolhe outra pessoa. Deus, no meio do povo todo de Israel, escolhe
um pastor chamado Davi. E quando Davi conhece o rei Saul, é derivada a Saul está tão atormentado por espíritos maus que a única maneira de o acalmar é com harpa. E há alguém que conhece uma pessoa que toca a harpa, que é um pastor, e é Davi, que é quando Davi tem a primeira interação com Saul. E vai viver para o palácio, toca a harpa para o rei, assim acalma o rei e começa a ver como é que tudo funciona, não é? E foi os primeiros passos, até que ele volta para a casa dele e vai um dia, quando há uma batalha contra os filisteus, e há uma batalha em que há um gigante chamado Golias que quer combater contra um guerreiro que se disponibilize, e quem ganhar dessa batalha é como se ganhasse a guerra. Escusam de batalhar todos e os outros são obrigados a renderem-se. E durante vários dias esse Golias pede para alguém o defrontar. E há um dia que o pai de Davi, pede a ele para ir levar comida aos irmãos que estão na batalha, e Davi vê aquilo e diz que não se importa de batalhar contra o Golias. E o resto da história, quase todos vocês sabem, que é Davi ganha o Golias com uma pedra. E nessa altura é quando Jonatas vê a bravura daquele rapaz e nota que há algo mais em Davi. E dá-lhe oferendas quando acabam a batalha, dá-lhe a sua armadura, dá-lhe a espada, e a partir dali forma-se uma grande amizade. Uma amizade que nota-se que foi abençoada por Deus, porque Jonatas, como filho legítimo para ficar com o trono de Saul, começa a ver que o pai não está a seguir os caminhos que Deus quer, e começa a questionar muitas vezes Saul. E Saul começa a achar também que Davi, por ter tanto protagonismo e por estar-se a tornar um grande guerreiro, pode-lhe roubar o trono. E a certa altura o rei Saul começa a tentar matar Davi, e Davi tem que fugir. Mas antes disso, Davi é avisado por alguém, que é Jonatas. Jonatas avisa Davi, pela grande amizade que eles têm os dois, avisa Davi que ele tem que fugir porque o pai dele anda atrás de Davi para o matar. E aí Davi foge e é salvo pelo amigo, foge para as grutas e fica vários anos fugido, e aí fica uma grande amizade e uma prova de grande amizade. E a história desenrola-se, não é? A certa altura o rei Saul é morto em batalha, depois de tantos anos atrás também de Davi, e não o consegui matar. Davi torna-se rei de uma parte de Israel, depois, passado mais 4 anos, torna-se o rei de todo Israel. E o que acontece é que existe um dia que Deus toca no coração de Davi e faz-o pensar se existe alguém vivo da casa de Saul, algum descendente da casa de Saul. E manda chamar um antigo servo da família. E esse servo vem e diz que realmente existe só uma pessoa, que é Mefibosete, acho que é assim que se pronuncia, que é o filho de Jonatas. Foi o único que se salvou, todos eles foram mortos, uns em batalha, outros quando invadiram o palácio, e o único que conseguiu escapar foi o Mefibosete, que é um menino que é aleijado dos 2 pés, tem uma deficiência. Naquela altura isso era uma coisa, se hoje já é difícil, imaginem naquele tempo. Então ele pergunta, então onde é que está Mefibosete, o filho de Jonatas? E eles dizem que ele está em Lo-debar, que
Basicamente é um sítio que tudo o que é mau ou tudo o que passa dificuldades, tudo o que... Não é um sítio bom para ninguém viver. É um sítio que não tem recursos, que tem muita pobreza, que tem muitas doenças. As pessoas quando tinham doenças eram metidas ali para aquele sítio. As pessoas quando não tinham nada eram postas para ali. Havia muitos roubos, muitas mortes, muitas doenças. E ele vivia ali. Então David manda chamar Mefibosete para o palácio. E quando ele chega perante o rei, ele ajoelha-se e diz: o que é que eu posso servir, meu rei? E o rei Davi diz-lhe que um dia tinha prometido ao melhor amigo dele, que era o pai de Mefibosete, Jonatas, que se alguma coisa acontecesse com ele ou vice-versa, que quem ficasse ia cuidar da família do outro. E que a partir dali ele ia sentar à mesa todos os dias com o rei. E assim foi. Até aos últimos dias de Davi, Mefibosete sempre sentou à mesa do rei e sempre comeu com o rei. E Davi manda ordenar que todas as terras que eram da família de Saul sejam dadas outra vez ao descendente dele e que os servos continuem a trabalhar lá e todo o dinheiro que fizerem é para dar para Mefibosete. E esta parte da Bíblia é muito interessante, porque aqui vemos o que é uma amizade eterna, uma amizade que passou gerações. E muitas vezes nós temos amigos agora que vão ser para o resto das nossas vidas e muitas vezes nem estamos perto deles agora, outras vezes até um de nós pode falecer ou acontecer alguma coisa, mas sabemos se eles puderem ajudar aquilo que é a nossa descendência, isso vai acontecer. Isso é uma amizade que passa gerações. É uma amizade que é abençoada por Deus, porque é uma amizade pura. E muitos de vocês vão pensar, mas isso já não existe. Existe como existe esta coisa de fazer o bem e as coisas correrem bem, também existe o contrário. De fazermos o mal e a nossa descendência ir pagar o mal que nós fizemos. Por isso, eu gostava que tivesses sempre este pensamento que faz o bem, não penses porque os outros te fizeram mal, vais fazer o mal. Continua a fazer o bem. As amizades que tu tens eternas, cuida delas. E sempre que eles precisarem, tens que estar lá para os ajudar, ou vice-versa. Esta mensagem que Deus passa na Bíblia é mesmo isso. Por mais adversidades, por mais coisas que possam existir, eles não se vão esquecer de ti. Os teus amigos eternos nunca vão se esquecer de ti, nem da tua descendência. E é a mensagem que eu tinha hoje para ti, que é a amizade eterna. E ela ainda existe. Cada vez há menos, mas elas existem. Seja o que acontecer, eles vão lá estar para ti. E para os teus. Eu espero que tenhas gostado desta mensagem. É uma mensagem que nos faz, muitas vezes, ficar mais leves, porque sabemos se algo aconteça, vamos ter alguém que nos vai abraçar, que nos vai ajudar e que não nos vamos ficar desamparados. Por vezes um abraço chega, outras vezes mais que isso, e é uma mensagem que nos aquece o coração e sabemos que não estamos sozinhos. Espero que tenhas gostado. Se gostaste e tens um amigo que sentes esta amizade eterna, envia esta mensagem para ele. Se gostaste e achas que um amigo teu precisa de ouvir isto porque vai deixá-lo mais forte, não o vai deixar muitas vezes com medo do que possa acontecer no futuro, e ter uma certeza que um de vocês vai cuidar do outro ou da sua descendência. Se gostaste também, mete um gosto, que ajuda a que o vídeo chegue o mais longe possível, e partilha com as pessoas que achas que faz sentido partilhar esta mensagem,
que Deus teve para ti e que tem para mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.